Bora lá, bora lá. Cara, todo começo de aula, todo começo de live, é de lei eu tomar uma dessa aqui. Não tem como. Fala aí, criativos, tudo bem? Felipe Luiz aqui, mas vocês podem me chamar de Phil. Sejam bem-vindos para até então um dos cursos mais aguardados aqui da SDM, Social Design Media, direção de arte. Não só um dos mais aguardados, mas também um dos qual eu mais me identifico, porque direção de arte foi um dos meus trabalhos durante longos 10 anos, sempre fazendo composição de peças em campanhas publicitárias. Então é um tema que eu gosto muito de abordar. Vai ser um curso mais extenso do que vocês estão acostumados aqui na SDM. É um curso mais completo. Então, com certeza ele vai ter mais dúvidas. A dúvida que você tiver, lembra, a dúvida que tiver aí na sua cabecinha pode ser a mesma dúvida do colega aí do lado de vocês. Então, quanto mais perguntas vocês forem fazendo ali na parte dos comentários, eu vou responder uma por uma e isso também vai virar conteúdo, tá? Então, é de extrema importância que você não saia de nenhuma aula com dúvida. E eu quero que esse curso aí, ele pelo menos mude um pouco a relação da qual você tem com o design, com a direção de arte. Vamos entender a fundo o que é realmente isso, para a gente poder evoluir sempre, tá bom? Então, bom curso para você, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau! Lembrando que a apostila está aqui embaixo, só você fazer o download dela que já é a apostila de todas as aulas. Essa apostila, a dica que eu te dou, imprime ela se você puder. Conforme as aulas forem passando, vai anotando, vai escrevendo. Conforme você vai fazendo isso, a assimilação do aprendizado ela é mais forte, tá? A gente vai ter também 2 aulas práticas nesse curso. Não só fundamentos, também a gente vai ver como usar alguns pontos aí do qual eu vou estar comentando. E isso vai te ajudar muito aí nos seus estudos. Então pega a apostila, imprime, ela está em A4 bonitinho, só para você chegar, imprimir e anotando tudo e ir acompanhando aqui comigo, tá? Direção de arte. A gente vai entender qual que é a difusão disso no nosso trabalho, né? Na publicidade, no design, até mesmo no cinema, no design de interiores. A direção de arte ela está presente em grande parte dos conteúdos de entretenimento. Então essa combinação de diferentes elementos visuais resultam na estética final do projeto. Uma cena que vai estar lá por uma criação de um post nas redes sociais, a criação de uma identidade visual, a criação de um vídeo. A gente tem a cena. E essa cena ela precisa de arranjos visuais que vão ajudar a gente passar essa mensagem para o consumidor ou para o usuário final. E o nosso papel nisso tudo, como eu disse aqui, é trabalhar na elaboração de uma mensagem clara, objetiva, que realmente impacte o resultado do nosso público final. Os avanços que a gente teve dos canais digitais e a possibilidade hoje das empresas trabalharem em serviços centralizados em um criativo, que é o freelancer, acaba sendo até um pouco mais prático, mais rápido e também questão financeira. O investimento não é tão grande. Então o designer e o diretor de arte, que antes era o diretor de arte dentro da agência, trabalhando conforme uma equipe, com pessoas, com cabeças pensantes ali em volta dele, acabou se desmembrando no designer, que é o cara freela que muitas das vezes atua sozinho. Mas, independente de como você auto se intitula, designer gráfico, designer ou diretor de arte, ambos desses profissionais precisam ser extremamente criativos na hora de tirar aquela ideia do papel, aquela ideia da caixolinha aqui e colocá-la no software. É aqui que tá, para mim, Felipe, a grande charada da coisa. Um diretor de arte, ele é o cara que vai ter referências, vai ter bagagem cultural, vai ter uma vivência da qual ele, a todo minuto, a todo instante, vai estar pegando referências e ideias, seja na leitura de um livro, seja na cena de algum filme, ou algum comercial, ou algum post na internet. Tudo para um diretor de arte é uma referência. Se ele viu aquela fonte da Netflix e ele tem a possibilidade de colocar aquilo no trabalho dele, que é um dos exercícios do Halloween, ele vai estar disponível no Design em Prática em breve. Se você já está assistindo depois, ele já está. Eu peguei uma fonte de uma das séries da Netflix, que tem uma pegada mais de terror, e usei no meu trabalho. Isso se chama o uso correto de referências. É você observar tudo a todo instante, a todo momento, e transformar isso em referência, transformar isso no seu trabalho. Então o diretor de arte é ele quem coordena, refina e harmoniza os elementos visuais que compõem aí o seu trabalho. O DA, diretor de arte, ele precisa saber fazer ligações de pontos, muitas das vezes não conhecido pelas pessoas. Aí vai um grande exemplo
Eu falo muito de séries. Por que eu dou exemplo tanto de séries e tudo mais? Porque o meu tempo livre é com séries. E quando eu não tô aqui gravando, o que eu faço no meu tempo livre é séries. E tem uma série que eu gosto muito, e óbvio que eu indico pra vocês, que é Mad Men, que são os publicitários aí dos anos 50, 60. É uma série muito boa referente à publicidade e também, inclusive, à direção de arte. Porém, o que me chama muita atenção é como eles solucionam os problemas dos seus clientes ali. É claro, né? É uma série. Então, muitas das coisas ali realmente não acontecem na vida real. Mas são referências e ideias que a gente acaba percebendo aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com conversas com clientes e tudo mais. Tem uma cena que é do Don Draper, que é o publicitário foco da série, da qual ele se encontra com o cliente da Luxstrike. Luxstrike é uma marca de cigarro, né? Que dos anos 60 até o começo do século 21 praticamente dominava todo o mercado. E o cigarro, é muito bacana a gente... Não é bacana a gente falar sobre cigarro, mas é legal a gente contar um pouco da história dele na publicidade e na comunicação. Vou explicar e chegar onde eu quero para vocês. Então, o cigarro que veio da Europa, trazido para a América, onde se tornou um hábito ali no consumo dos americanos, começou a ser um problema no começo dos anos 50 e 60. Por quê? O mundo em si, até então, não pensava de uma maneira ecológica. Ninguém estava nem aí para emissão de gás carbônico, se o plástico realmente ia fazer algum dano, algum estrago para o oceano e se o cigarro era prejudicial à saúde. O que acontece é que nessa época houve uma revolução do mundo, onde as pessoas começaram a pedir e se conscientizar outras pessoas, alertando ao mal, né, de que alguns produtos poderiam fazer à saúde. Voltando à série, o Don Draper se encontra para fazer uma reunião com a Luxstrike, da qual ela se encontra um pouco amarrada em questão desses movimentos, e da qual onde o cigarro ele começa a sofrer ali uma punição da publicidade. Até então, você podia dizer para todo mundo que o cigarro fazia bem, que te dava força, que fazia você uma pessoa mais exposta. E tudo isso, com esses movimentos, foram diminuindo as propagandas, publicidades de cigarro da época. Até hoje, praticamente, ficarem extintas. Mas nessa época, ainda havia algumas brechas e a Luxstrike procurando a agência do Don, sendo que a comunicação estava barrando qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de publicidade da qual eles já faziam na época. Então, é a partir daí que o Don pergunta para o cliente do que o cigarro é feito, de onde ele vem, qual é a sua origem. E com essas simples perguntas, ele consegue puxar uma referência da qual ele entende que o tabaco ele é tostado, e com isso ele começa a fazer alusões que aquele tostado do cigarro ele pode trazer menos malefícios do que os cigarros concorrentes na época. How do you make your cigarettes? We breed insect-repellent tobacco seeds, plant them in the North Carolina sunshine, grow it, cut it, cure it, toast it. Well, there you go. There you go. But everybody else's tobacco is toasted. No, everybody else's tobacco is poisonous. Lucky Strikes is toasted. Essa cena mostra que as referências estão por todos os lados e a gente precisa usar elas a nosso favor. Explorando os fundamentos para ser um DA bom, um diretor de arte que vai conseguir ter todas essas ideias e referências, ele não pode ficar apenas no software de edição, tá? Não só no Photoshop. Eu adoro fazer as aulas aqui de design em prática, são as aulas que eu mais gosto de fazer, porque é a hora que eu me solto, eu vou para o software. Mas antes disso, eu tenho um estudo muito bom dos meus fundamentos. Então, que você precisa desenvolver também esse estudo para você ter boas ideias. Caso você ainda não tenha visto o curso de processo criativo, eu indico fortemente, cara, para aqui. Corre lá, Processo Criativo, é um curso super rapidinho, faz ele e depois volta até esse ponto. Eu preciso que você entenda o seu processo criativo, entenda as coisas que estão à sua volta, né? E que a gente possa realmente evoluir a partir desse ponto. Então, se você não assistiu o Processo Criativo, volta lá, volta para cá, porque eu tenho certeza que vai ser importante para você. Então, esse é um resumão da direção de arte e eu te vejo aí na próxima aula.